Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito. Chame Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos iniciando mais uma gravação do nosso estudo, esse de número 14, que é Reunião Pública do GKCEL. Lembrando que nós somos do grupo Espírita GKCEL, Grupo Ecumênico do Caminho do Amor, a Semente de Luz. Nós pregamos o Evangelho na luz da doutrina dos Espíritos. Nós não somos uma religião, nem uma nova doutrina, nem igreja. Nós somos um grupo de estudo. Nós estudamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Porque é a única doutrina que não tem preconceito. Como dissemos, esse é o número 14. Como sempre, toda a nossa atividade, nós começamos pedindo permissão ao Senhor da Luz, Deus eterno Pai, de amor e bondade. Faça de nós, Senhor, um instrumento da tua paz. Senhor, que nós possamos levar o teu verdadeiro evangelho, que não tem competição, não tem ameaça, não tem preconceito, não tem terrorismo, porque o evangelho de Jesus é amor e nada existe fora deste amor. Senhor, que nós possamos levar a paz, a harmonia onde há diversidade, onde há separação, porque nós somos uma família. Família unida permanece unida. Unidos nós venceremos, separados seremos derrotados. Que nós possamos levar a paz, a harmonia, a perspectiva de vida para aquele Senhor que está alienado por causa das religiões falsas e mentirosas, dos políticos corruptos e enganadores. Senhor, nos ajuda a resplandecer a luz aonde existe treva, levar a sabedoria, levar a verdade onde existe a mentira, libertar dos cativeiros as igrejas, os religiosos das igrejas falsas e mentirosas, dos políticos corruptos e enganadores. Que nós possamos levar a saúde onde existe enfermidade, o sorriso onde existe lágrima, felicidade onde há tristeza. Que nós possamos ser o consolador, possamos ser o companheirismo na hora de solidão, porque a solidão é tão triste que dói. Com essa oração, nós damos por aberto o nosso estudo público, reunião pública. Hoje é reunião pública número 14, reunião pública do GKCEL. Como sempre, começamos com uma música. Hoje nós vamos cantar novamente, que nós cantamos a música conforme a mensagem. Hoje nós vamos cantar a música Nova Era. Era 3 horas da tarde,
toda a terra tremeu, e o véu do tempo rasgou. Pai, tudo está consumado. Assim Jesus clamou. Acabou o tempo do sacrifício, o inferno eterno fechou. Acabou-se o tempo do sacrifício, o inferno eterno fechou. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. Começou a nova era do Evangelho do amor. Não importa que eu seja um papão, ser apóstolo, bispo ou pastor, a maior unção é ser amigo de Jesus, o Senhor. Não importa que eu seja o Papa, ser apóstolo, bispo ou pastor, a maior unção é ser amigo de Jesus, o Senhor. Durante 40 dias, o Mestre manifestou com poder e grande glória, para o céu ele voltou. Não, mas Jesus venceu a morte para sempre. O medo acabou. Mas Jesus venceu a morte para sempre. O medo acabou. O medo acabou. O nome de Deus seja eternamente louvado, glorificado e enaltecido. Dando prosseguimento, primeiramente vamos falar da nossa atividade. Se você está conosco pela primeira vez, por favor, muito obrigado. Por favor, não esqueça de cadastrar aí. Porque nós somos um grupo de estudo, de pesquisa. Se você quiser comunicar conosco, o nosso endereço é Caminho do Amor, Francisco Pedro Semente de Luz. Nós estamos no YouTube, no WhatsApp, no Facebook e no Instagram. Faça um comentário, faça uma pergunta. Se você fazer uma pergunta, qualquer parte da Bíblia, qualquer pergunta da Bíblia sobre o Espiritismo, nós respondemos no próximo vídeo. Está compreendendo? É isso daí. Nós temos 3 estudos. Estudo do Evangelho no Lar, do Jecacel. Estamos estudando o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles verão a Deus. O segundo estudo é esse que nós estamos gravando. O Evangelho é número 54. Esse estudo que nós estamos gravando, que é a reunião pública.
é de número 14. O terceiro estudo é estudo básico do GCASEL. Então nós estudamos sobre mediunidade. Então nós estamos estudando na segunda parte do Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Na segunda parte, no capítulo 8, Kardec faz um estudo sobre várias mediunidades. Mediunidade que manifesta em nós. E nós gostamos de fazer estudo naquilo que nós temos na prática. Nós fazemos estudo de outro tipo de humanidade, por exemplo, a do Chico, né? Do Chico, do Edivaldo, de Ivone do Amaral Pereira. Mas, geralmente, nós procuramos dar estudo daquilo que nós temos na prática, porque nós temos certeza do que estamos falando, né? Porque não é eu vi, eu acho que tem que... Não, isso aconteceu conosco. Semelhante ao último que nós gravamos, sobre que tem a mediunidade da materialização, que o objeto aparece. O último que nós gravamos é o contrário, o objeto desaparece. Nesse caso foi eu. Eu desapareci por mais ou menos alguns segundos, quase 1 minuto, né? Eu fiquei desapareci, desmaterializei e depois voltei ao normal. Agora hoje nós vamos falar, continuamos com aquela proposta, né? Se você, grupo empresário, alguém querer doar para nós um terreno, uma casa, um lugar para nós formar o nosso grupo, porque nós não podemos alugar casa, alugar terreno, porque nós não temos trabalhadores, não temos fundo monetário. Então, nós precisamos ou doar, ou então a gente continua trabalhando na internet, porque a nossa missão é pregar o Evangelho como ele é. Porque hoje, através da nossa pesquisa, nós temos certeza que só o Evangelho de Jesus, verdadeiramente, não como as igrejas pregam, pode salvar o mundo e trazer paz para a humanidade. Coisa que a igreja, a religião nunca conseguiu. E não irão conseguir se elas não mudarem. Porque são egoístas, orgulhosos e preconceituosos. O preconceito, ele separa em vez de unir. O Mestre Jesus já nos avisou, reino dividido não subsistirá. Querido irmão, querida irmã, assim nos ensinou o doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Unidos nós venceremos, separados seremos derrotados. É isso que nós procuramos. O Senhor, o plano espiritual, ele revelou para nós a sabedoria divina. Por exemplo, a partícula de um grão de areia é uma das partículas mais menores do universo. Uma partícula, um grão de areia no pé de uma montanha é insignificante. Só que tem uma coisa, você está vendo aquela grande montanha por causa da unificação desses grãos de areia. Com esses grãos de areia é que nós enxergamos a Lua a centenas de quilômetros do nosso planeta Terra. Através da unificação do grão de areia que nós enxergamos as estrelas, o universo que está a milhares de anos-luzes do nosso planeta Terra. Isto é a união, é a unificação. Então, nosso projeto é unir as religiões. Porque a igreja, a religião, a política, eles vieram para nos ajudar. Só que eles fazem sempre o contrário. Em vez de nos ajudar, eles espalham. Em vez de nos ajudar, eles tiram o que é nosso. Então, nós temos que voltar à igreja primitiva. Hoje nós vamos fazer uma viagem dentro dos 60, nós vamos usar a Bíblia João Ferreira de Almeida, que tem 66 capítulos, ou livro, não é capítulo, é livro. De Gênesis a Apocalipse dá 66 capítulos.
39 Velho Testamento, 27 Novo Testamento. O Velho Testamento é de Gênesis a Zacarias, o Novo Testamento é de Mateus ao livro de Apocalipse. Então nós vamos falar sobre a missão que nós recebemos. Nós nunca falamos eu, é nós, porque nós não estamos sozinhos. Nessa noite, através de um desdobramento, o plano espiritual mostrou para nós que nós pedimos explicação. Por que isso está acontecendo? Então ele nos mostrou que existe um grupo de 40 espíritos, 40, que tem essa missão. Kardec pergunta, está lá no livro dos Espíritos, essa pergunta. Kardec pergunta ao Espírito da Verdade. O Espiritismo, porque o Espiritismo é o segundo Consolador prometido por Jesus. O Espiritismo é a doutrina que mais segue o Sermão da Montanha e as Bem-aventuranças. Não é o que segue verdadeiramente. Lembrando sempre, o Espiritismo não é a verdade, ele prega a verdade. Ele dá prova da verdade, ele testifica a verdade. Esse é o papel do Consolador. E então Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: o Espiritismo é a religião do futuro? O Espírito da Verdade responde: não, não é. Mas ele será o futuro das religiões. Se o Espiritismo é o futuro das religiões, nós temos que levar essa doutrina lá. Porque o maior problema entre nós e a religião é o nome Espiritismo. Porque a igreja destrói, a igreja degrada, faz tudo para pregar as trevas. E a igreja está sempre na contramão da verdade. Eu não sei por que criticaram o Espiritismo. Eles condenam o Espiritismo. Tenta colocar o Espiritismo como candombecista, como umbandista. Lembramos sempre, nós não temos nada a ver com a Umbanda nem com o candomblé. Só que o candomblé, a Umbanda não é Espiritismo. Espiritismo é aquele que segue a doutrina dos Espíritos, que segue os 5 livros da codificação que Kardec codificou. Kardec não inventou essa doutrina. Ele fez a semelhança de João Batista, João Evangelista, aliás. João Evangelho de Jesus segundo João Evangelista não é Evangelho de João. Evangelho de Jesus segundo João Evangelista. O Evangelho segundo o Espiritismo. Não é como as igrejas tentam passar para as pessoas Evangelho dos Espíritos. Nós não temos Evangelho. Nós pregamos o Evangelho de Jesus. E procuramos pregar, é só Jesus. Jesus de Nazaré é o mentor. Só Ele é o único e suficiente Salvador das nossas almas. Por que o Espiritismo não batiza? O Espiritismo não tem sacerdote, não tem pastor, o Espiritismo não tem ritual, não tem cerimônia, não tem Santa Ceia, não tem... Por quê? O que está escrito, o Senhor Jesus é o único suficiente para nos libertar. Nós não precisamos de mais nada, só de Jesus. É só seguir. É isso que nós vamos explicar. Isso começa lá no Velho Testamento, quando o emissário de Deus visitou o pai Abraão, né? O pai Abraão estava na cidade chamada de Ur. Eu sempre falo, Ur deve ser as primeiras iniciais da cidade, né? Porque Ur, eu não sei. Bem, então o emissário do Senhor foi na tenda de Abraão e pediu que o Senhor manda que ele saia daquela cidade. Então isso que nós chamamos a atenção, meu irmão, principalmente você, meu irmão católico. O que foi, por que é que o Deus Pai Todo-Poderoso pediu a Abraão que deixasse aquela cidade e fosse para as montanhas?
para além do deserto. Porque aquela cidade, eles adoravam imagem de escultura, ídolos. Eles adoravam 3 deuses. Deus é um só, não é 3 não. As igrejas, as religiões sempre tentam dividir Deus, colocar 3 deuses. Acho que um Deus só não pode governar o universo. Pensa que Deus é igual ao homem, né? Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. Ele governa, ele sabe o que passa no universo, igual você sabe o que acontece com os seus 5 dedos na mão. Então, o que o anjo disse a eles? Abraão, assim diz o Senhor, se você, quando ele fosse para a montanha, a única coisa que ele tinha que fazer, obedecer a palavra e andar nos seus estatutos. Ó, se vocês andarem na palavra e no estatuto, a tua descendência será tanto como as estrelas do céu. Somente obedecer a palavra e andar nos estatutos. Ele fez isso. Aí, depois que teve os seus filhos, né? Que teve 2 filhos, Isaac e Ismael, formou-se as 12 tribos. E eles voltaram a cometer o mesmo erro. Então eles foram para o Egito. Lá no Egito eles ficaram mais de 400 anos aprendendo do Egito o porquê que então o Senhor enviou Moisés. Bebê, Moisés criou no palácio egipciano. E lá ele aprendeu todas as magias, aprendeu toda a filosofia, todos os dogmas, toda a ciência do Egito. Aí ele fugiu do Egito, atravessou o deserto e veio para a terra da Canaã. E lá ele se casou, lá ele tinha uma vida boa, voltou a ser livre, como ele gostaria de ser. Mas o Senhor então manifestou para ele, disse, você está bem aqui, Moisés? Mas o meu povo está lá no Egito. Eles estão em perigo. Por quê que o Senhor pediu a Moisés que fosse lá no Egito, retirar o povo de Israel do Egito, por causa das mesmas coisas que acontecia com Abraão na cidade de Ur. Lá no Egito adorava imagem de escultura, ídolo, imagem de escultura, e adorava 3 deuses, 3 deuses. O Império Romano adorava 3 deuses. Também, a mesma coisa. Então, por quê? Então, Moisés estava lá bem, na liberdade, mas o Senhor enviou ele. Então, ele teve que ir no Egito, enfrentar o povo do Egito e retirar o povo de Israel de lá, para vir viver a sua vida. É o que acontece, essa missão que nos foi dada. Por isso que nós nascemos lá na Igreja Católica. Vivemos durante 15 anos. Aprendemos todas as doutrinas, decoramos o catecismo, aprendemos toda a ciência. Aí depois, quando lemos a Bíblia pela primeira vez, tornamos evangélicos. Então, passamos a estudar o Evangelho. Então percebemos que a igreja evangélica, ela saiu da igreja. Mas a igreja não saiu dele. O que aconteceu com o povo de Israel? Eles saíram do Egito. Mas o Egito não saiu deles. Percebe que Moisés ficou 40 dias afastado do raiar. Eles acharam que Moisés não ia voltar mais, fizeram um ídolo de ouro, para adorar ídolo, talvez. Estava no DNA da humanidade, essa maldição de abandonar Deus para adorar ídolo, imagem de escultura feita pela mão do homem.
Meu irmão, o que é que o Senhor Jesus disse para a samaritana, lá no capítulo 4 do Evangelho de João? Os verdadeiros adoradores de Deus adoram no Espírito e na verdade, e em qualquer lugar. Não precisa ser na igreja. Deixa de ser escravo da igreja. A igreja é um lugar de se encontrar, de unir, de estudar. Mas não é suficiente para a sua libertação. Quem liberta é Jesus, é o Evangelho. Não adianta você seguir corretamente, obedecer todo o estatuto da igreja e não seguir o Evangelho. Você compreende? Percebe que quando os discípulos pediram ao Senhor Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Jesus não mandou ele ir no templo de Salomão, não mandou ele ir na igreja, não mandou ele ir em casa espírita, não. O Senhor Jesus, quando quiser orar, entra no teu aposento. É onde que começou a igreja. A primeira igreja que Jesus começou e depois Pedro e os apóstolos continuou, não fizeram templo não fizeram igreja não fizeram palácio não, começou na casa de Pedro. A primeira igreja cristã foi na casa de Pedro, foi fazendo o evangelho no lar. É isso que nós ensinamos a fazer, porque o dia que fechar os templos, meu irmão, o dia que fechar as igrejas, você não precisa ficar preocupado. Porque você vai fazer evangelho no lar, você vai estudar no lar, você vai orar a Deus dentro da sua casa. Na sua casa ninguém pode impedir você fazer o que você acha que tem que fazer. Você compreende? Então o Senhor separou hoje, nessa madrugada, né, em um desdobramento, eu vi esse... Eu esqueci como é que chama. É um comando, né? É um batalhão de 40 servidores, todos iguais. Todos têm a mesma missão que nos foi dado a nós. Nós fomos levados no Espírito, no plano espiritual, e lá Ele nos passou para nós, nos revelou o segredo da unificação. É a única maneira de nós trazer paz para a humanidade, para nós trazer a unificação. Percebe, minha irmã? Primeira família nós temos que orar a Deus, pedir a Deus para que se une a família do pai Abraão, porque é a família que mais dá mau exemplo. Leia o Velho Testamento para você, leia com atenção, não leia com sentimento religioso, com dogmático não, para você ver o quanto Israel é preconceituoso, egoísta, orgulhoso. Por isso o preconceito. Por isso que as igrejas chamadas evangélicas têm o preconceito, têm a separação, pregam o evangelho com medo, com terrorismo, porque eles copiam do filho de Abraão, que é os descendentes de Isaac. Meu irmão, os muçulmanos na Arábia Saudita, os árabes que são muçulmanos, são filhos de Abraão, são filhos de Ismael. Ismael é o filho mais velho de Abraão. Então Isaac e Jacó, Isaac e Ismael são irmãos, são família. Família que ora unida permanece unida. E em vez de unir, eles ficam brigando o tempo todo, se matando uns ao outro. E eles sabem que a reencarnação existe. Porque se você não tem ideia, quem são os Ramá? Leia o Velho Testamento. Aonde está os filisteus? Aquele povo que Sansão lutou contra eles. Aquele povo que Davi matou o gigante Golias. Os filisteus, onde é que eles estão? Israel matou um por lá, acabou com a nação. Josué e Caleb acabou com 8 nações no deserto. Esses que foram massacrados, destruídos pelo povo de Israel, são os Ramá no dia de hoje. Mataram o corpo dele, mas o espírito voltaram, retornaram e estão... Não tem amor, tem a vingança.
enquanto eles não se amarem, porque os irmãos hebreus, irmãos judeus, me perdoem, meu irmão, vocês nunca obedeceram os 10 mandamentos. Então Deus enviou, depois de sair do deserto, trazer o povo para o deserto, o Senhor deu a Moisés os 10 mandamentos, apenas 10 mandamentos, meu irmão. Se você seguir os 10 mandamentos, se você obedecer, meu irmão, a Igreja Católica sempre desobedeceu 2 mandamentos, hoje ela desobedece 1. Não mata porque é crime, porque se matar vai ser condenado, né? Hoje é crime matar, mas ela já matou famílias inteiras. Então desobedecer ao 5º mandamento é a semelhança de Israel. Israel, no tempo todo, Israel desobedeceu esse 5º mandamento. O Senhor, Deus não aceitou a lei de Deus e criou uma outra lei. Não aceitou a primeira criação, criou uma outra criação do primeiro casal. Deus nunca desiste de nós. Ele enviou seu filho, até no último capítulo eu falei que Jesus reencarnou no planeta Terra. Jesus não reencarnou no planeta, não. Jesus encarnou. Porque Jesus encarnou só uma vez. Reencarnar, quando você reencarna várias vezes. Nós reencarnamos, mas Jesus não. Você compreende? Então, meu irmão, o Sermão da Monte, as bem-aventuranças, é a carta magna. Meu irmão, o que nós fazemos, a nossa missão, é fazer você entender. Presta atenção, meu irmão. Pega os 3 capítulos de Evangelista Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Examina se a sua doutrina está enquadrada nesse Sermão do Monte e nas bem-aventuranças. Então nós convidamos aos nossos irmãos a unir conosco. Vamos pegar a doutrina dos Espíritos, codificada por Kardec, que é a doutrina dos Espíritos. Os Espíritos falou e ele escreveu. Assim como João Evangelista, Jesus falava e ele escrevia. Porque João Evangelista, ele fala, tudo que eu escrevi nos Evangelhos foi ele que falou comigo. Foi a voz de Jesus, o próprio Jesus. Ele ouviu da boca de Jesus. Os outros 3 não ouviram, não. Mateus entrou na metade do apostolado. Os outros 2, Lucas e Marcos, nunca nem conheceram Jesus. Então foi terceirizado, né? Mas João Evangelista foi o único que viveu com Jesus e contou desde o primeiro dia até a crucificação da cruz. Tudo que ele escreveu, ele tinha ouvido da boca de Jesus. Você compreende? Então, nós convocamos, vamos estudar, vamos pegar a doutrina dos protestantes, a doutrina católica, a doutrina dos Espíritos, e vamos conferir nos 3 capítulos de Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças e o Sermão da Montanha. Vamos conferir qual é a doutrina que está mais enquadrada. Mas você quase vai dizer assim, meu irmão, mas Deus opera no meio dos evangélicos. Meu irmão, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala para não adorar a imagem de escultura. Tem em Êxodo a palavra diz, maldito é o homem que adora a imagem de escultura, maldito é o homem que faz a imagem de escultura. Meu irmão, se você for na Aparecida do Norte, você vai ouvir testemunho de fenômenos maravilhosos, de milagre, de bênção. E a idolatria, meu irmão. Eles estão desobedecendo a palavra. Se você vai no meio dos evangélicos protestantes, eles têm igreja pentecostal que é completamente anticristo. Pega o contrário dos ensinamentos de Jesus. Não obedecem um versículo de Jesus. E tem testemunho maravilhoso, bênçãos maravilhosas, milagre, cura, inacreditável. E criticam o candomblé, a umbanda, o espiritismo. Não, no nosso meio, no meio espírita,
temos o que nós contamos. Percebe, irmãos? Os fenômenos que nós contamos não contaram para aconteceu conosco. Nós vivemos isso na carne. Nós temos testemunho que não tem palavra para explicar, porque não dá para explicar. Nós não encontramos a palavra. Como já disseram para nós, né? Que nós tínhamos que ser internados com 2 camisas de força, porque nós somos perigosos para a humanidade. Na Umbanda, no Candomblé, que a igreja, todo mundo acha que é a doutrina do demônio, se você ir lá, você vai ver testemunho maravilhoso, curas, fenômenos maravilhosos, bênção. O que nós queremos dizer para você é o seguinte mesmo, se todos nós, porque não vai dizer que o católico está certo, que o evangélico está certo, que o Umbanda está certo, o Candomblé está certo, o Espiritismo está certo, não. Todos nós temos erro. Todos nós não fazemos direito como temos que fazer, porque se todos nós unirmos e seguir o Evangelho, haverá paz. Os políticos não mais mentirão. Esses ministros que ficam distorcendo a nossa Constituição, ele não existe, porque ninguém vai dar ouvido mais para ele. As igrejas vão fechar as portas, que ninguém vai dar ouvido para elas. Então, quando nós tivermos que buscar a Deus, nós vamos entrar dentro da nossa casa e vamos juntar a família e vamos orar a Deus. Nós não precisamos mais de igreja, não precisamos mais de religião. Você não precisa mais. Então, nós não vamos precisar mais dos políticos, do governo, das religiões, porque nós vamos repartir, vamos fazer aquilo que a primeira igreja, a igreja da Casa do Caminho fazia. Eles recebiam. Porque quando alguém se convertia, pegava, vendia tudo e dava para Pedro, não é para Pedro comprar carro, comprar canal de televisão, comprar rádio, comprar carro do ano, não, comprar avião, helicóptero, não. Eles davam porque Pedro repartia igualmente a tudo, como Jesus fazia. Por que conhecer Jesus quando ele partiu o pão? Porque quando Jesus partiu o pão, ele partiu o pão em 12 pedaços, 13 pedaços, né? Todos do mesmo tamanho. O mesmo pedaço que ele partia para ele dava para Judas Iscariote. Ele sabia que Judas era um traidor. Isso é a unificação, é a união. Então o dia que nós aprendemos que unidos nós venceremos, e nós não precisamos mais de ser manipulados, ser escravos de ninguém. Nós estamos convidando a você, meu irmão, não é você se sair da igreja, não é você se libertar da escravidão. Não deixa o homem te manipular, não. Não seja escravo de ninguém, não. Você pode seguir a sua igreja sem ser manipulado por ela. Você é isso que nós, desse grupo, desse batalhão, que estamos trabalhando, porque se o Espiritismo é o futuro da religião, então nós vamos levar para eles. Então, semelhante a Moisés, ele foi lá no Egito, aprendeu, aí depois ele voltou, então agora ele sabe, vai tirar o povo de lá, o que nós vamos fazer. Ore por nós. Eterno Deus e Pai de amor e bondade. Em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos por mais este dia e essa oportunidade. Senhor, ajuda-nos, dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, para nós trabalharmos, Senhor, a paciência, a humildade com os detratores, para que nós possamos ter a paciência, a humildade, a sabedoria, para falar com uma mansidão, com amor, para que eles nos entendam. Abre os olhos, abre os ouvidos, para que possa nos ouvir. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos por essa oportunidade. Eu sou Francisco Pedro, eu sou um administrador desse livro. Se você quer comunicar conosco, por favor, estamos às suas ordens. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor.